Pessoal, professor Alexandrino Lobão, vamos a mais um grupo de questões do Instituto Federal de Minas Gerais, técnico integrado. Vamos agora à questão número 23, tá? Então temos um texto aqui, tá? Não vou me ater muito ao texto. O texto fala sobre o fenômeno da internet, essas bolhas criadas, né? Pessoas que não têm muito preparo, mas começam a influenciar certos grupos e às vezes são canceladas por falar alguma coisa que não está de acordo com o pensamento de alguns, tá? Então o texto resumindo é mais ou menos isso, tá bom? Então vamos à parte do enunciado referente ao problema, tá? Podemos definir como bolha, então já estou começando aqui de baixo, leitura, tá? Dei uma lida, é definido como bolha os grupos segregados que aparecem nas redes e que Bauman pontua como meio de eco para nossas próprias vozes. Então você está numa bolha, você está num grupo, e esse grupo costuma expressar o que você pensa, né? Vozes, as nossas próprias vozes, tá? O grupo fala o que você pensa, tá? Então em grupo vocês costumam ser mais, como é que eu posso dizer, expressar com mais liberdade, tá bom? Ao analisar-se o comportamento e crescimento de uma bolha específica, verificou-se que o tempo necessário para essa bolha atingir um determinado número de pessoas é expresso pela equação. Então nós temos aqui uma equação, menos 5t ao quadrado mais 30t igual a zero, em que t é expresso em dias, quer dizer, o tempo, né? E t0 é o dia do aparecimento da bolha. Essa expressão é válida durante o período de existência da bolha. Podemos afirmar que o dia em que a bolha atingirá o máximo de pessoas e o número máximo de pessoas são respectivamente... Então, pessoal, eu vou passar aqui para outra tela. Nessa outra tela teremos apenas as informações referentes ao problema, tá bom? Bem, pessoal, o problema, essa questão foi anulada da prova, tá? O motivo da anulação, muito provavelmente, é porque ele falou aqui de uma equação, tá? O mais correto nesse problema seria dizer uma função, ok? Então, apenas resolvendo, se ele tivesse dito expresso pela função f de x ou h de t, né, igual a menos 5t ao quadrado mais 310t, eu poderia resolver esse problema. Porque quando você coloca igual a zero, você está querendo saber qual o valor de t, né, para que essa equação seja zero. E ele quer saber qual é o maior número, né, e com qual maior, isso aqui vai dar o maior resultado. Nenhum número vai dar zero. Então, a maneira prática de fazer esse problema, né, se eu tivesse colocado ali função, seria calcular as coordenadas do vértice, né, já que nós temos aqui uma função do segundo grau, e essa função do segundo grau comporta-se como uma parábola, né, o ponto mais alto e o instante desse ponto mais alto seriam justamente as coordenadas do vértice, tá? Então, relembrando como é que se calcula as coordenadas do vértice, né? O x do vértice aqui seria o t. E ele tem por fórmula menos b sobre 2a, né? Lembrando que nesta função, o a é igual a menos 5, o b é igual a 310 e o c é zero, tá? Então, se eu faço aqui menos b sobre 2 vezes o a, eu vou ter menos 310 sobre menos 10, que vai dar 31, tá? Ou é letra A ou letra B. E para descobrir o y máximo, né, você pode fazer duas coisas. Para calcular o y do vértice, que seria aqui a altura máxima, ou você usa a fórmula menos delta sobre 4a, ou você pega o valor que você encontrou para t, no caso aqui 31, e substitui na função, tá? Então é só trocar o t por 31.
Ok? Então aqui vai ficar 31 ao quadrado dá 961. Então você vai pegar 961 e vai multiplicar por 5, tá bom? Como isso aqui vai dar menos 4.805, mais 3.100 com mais 31 vai dar 9.610. Subtraindo isso do resultado anterior, tá? 9.610 menos 4.805 vai dar 4.805. A resposta certa seria a letra A, se ele tivesse trabalhado com o termo função. Ok, pessoal? Vamos ao próximo. Vamos lá, pessoal, questão 29 diz o seguinte: em uma escola foi feita uma pesquisa nas turmas do ensino médio em relação ao uso das redes sociais. Né? Dos 165 alunos que responderam à pesquisa, 60% deles destinam 4 horas ou mais ao estudo. Então, vamos marcar aqui, ó, 60%, 4 horas ou mais, tá bom? Próxima informação, 22% até 3 horas diárias. Próxima informação, e 18% até 2 horas diárias. A maioria dos alunos usa a internet para realizar seus estudos, sendo que cerca de 80% dos participantes utilizam a internet para estudar por meio de vídeos e leitura de documentos pesquisados. Considerando os dados da pesquisa, pode-se afirmar que o número de alunos que destinam menos de 4 horas diárias ao uso da internet e o número de alunos que não, né, menos de 4 horas, importante. E o outro aqui, não, né, não utilizam a internet para estudar por meio de vídeos e leituras de documentos pesquisados são, respectivamente, itens, né? Então vamos lá, primeiro passo aqui, pessoal, vamos organizar essas informações, tá? 60% lê 4 horas ou mais, tá? 4 horas ou mais. Aí 22% leem até 3 horas, né? Tá marcada lá em cima. 18% até 2 horas, não é isso? E uma informação à parte, 80% usa para ver vídeos e leitura, tá bom? O que é que eu tenho que fazer? Responder as duas perguntas. A primeira pergunta que ele faz é menos de 4 horas. Ó, menos de 4 horas é daqui para baixo, tá? Então, menos de 4 horas eu irei somar esses dois valores e vai dar 40%. Pronto, eu tenho que calcular 40% de quanto? Do total de alunos, que é, né, 40% de 165. 40% de 165. Cortei esse zero com esse zero. 4 vezes 165 vai dar 660. Dividido por 10, isso vai me dar 66, tá? E ele quer saber quantos porcentos não utilizam a internet para vídeos. Se 80% usa para vídeo, 20% não usa, tá? Então, eu vou calcular 20% de 165. Detalhe, eu fiz aqui 40%. Se 40% é 66, 20%, que é a metade, vai ser a metade de 66. E qual é a metade de 66? 33. Resposta certa, letra B, de bola. Ok, pessoal? Vamos à próxima questão. Vamos lá, pessoal. Questão número 30 diz o seguinte: considere o quadrilátero PQRS em que O é o ponto de encontro de suas diagonais e que a medida do segmento RS é a mesma do segmento PQ. Então ele está me dizendo no enunciado, né, que o segmento RS, esse aqui de cima, tem a mesma medida do segmento PQ.
Poderia ter colocado no desenho, né? Continuando a leitura. Como mostra a figura, né? SO e OK tem a mesma medida. Está aqui no enunciado. SO e OK tem a mesma medida. Um tracinho de cá, um tracinho de cá. Tá bom? E PO e OR também tem a mesma medida. Então, PO tá aqui, ó. PO tem 2 tracinhos, ó. E o OR também tem 2 tracinhos, tá? Tracinhos iguais significam que eles são do mesmo tamanho. Ok, pessoal? Vamos aos itens, tá? E aí, de acordo com os itens, vamos marcar verdadeiro ou falso. Beleza? O primeiro diz o seguinte: o triângulo POS e o triângulo ROQ são congruentes. Cadê o POS? Aí você vai procurar aqui o POS. O POS é esse triângulo vermelho que eu estou desenhando aqui, ó. O triângulo POS e o triângulo ROQ. ROQ. Esses dois triângulos são congruentes? São, isso é verdadeiro. Esses dois triângulos são congruentes pelo caso LAL, tá? Caso LAL, lado, ângulo e lado. Então, esses dois triângulos são congruentes, ok? Se eles são congruentes, eles têm as mesmas medidas. Letra A, primeiro, verdadeiro. Vamos ao segundo. Esse tracinho aqui eu tenho que deixar porque não tinha no desenho, né? Os outros estão aqui, dá para vocês visualizarem, tá? Segunda diz o seguinte: o triângulo ROS e o POQ são congruentes. Vamos lá no desenho procurar o ROS. Cadê o R? Cadê o O? Tá aqui, ó. ROS. Então, esse triângulo aqui é congruente ao POS. Tá? Está afirmando, está tortinho, mas vai dar para entender, tá? Vou colocar aqui um pouquinho menos torto. Eita, feio. Riscou aqui e riscou aqui. Esses dois triângulos também são congruentes. Por quê? Porque esse lado é igual a esse lado aqui é igual a esse, e esse lado aqui que foi riscado ó, com 3 tracinhos também é igual a esse. Então, eles dois são congruentes pelo caso LLL. Detalhe, se você utilizar este ângulo aqui, eles também seriam congruentes pelo caso LAL, tá? Então, tem dois possíveis casos de congruência, beleza? Vamos ao próximo. 3. Se os polígonos ROS, não sei porque que não chamou de triângulo, ele chamou de polígono, ROS, tá? ROS é esse aqui. E o triângulo POS? O POS é esse aqui de baixo, POS, tá? Se são congruentes, nós sabemos que são porque o item anterior aqui provava isso, né? Consequentemente, eles são semelhantes. Isso é verdade. Todos os triângulos que são congruentes, obrigatoriamente são semelhantes. Mas a recíproca não é verdadeira, tá? Nem todo triângulo que são semelhantes seriam congruentes. Mas todos os triângulos congruentes são semelhantes, tá? E com isso aqui, você já teria até o item para marcar. Você não poderia nem passar adiante, tá? O único que tem os 3 primeiros verdadeiros, 1, 2, 3, é a letra D, tá? Mas vamos ver aqui o quarto rapidinho. As diagonais se cruzam em seus respectivos pontos médios, beleza. Logo, o quadrilátero convexo PQRS é um paralelogramo. Ele é um paralelogramo. As diagonais se encontram no ponto médio, tá? Então, essa figura aqui é um paralelogramo. Eu posso provar isso porque esse ângulo aqui é igual a esse, tá? São ângulos congruentes porque os triângulos são iguais, já foram provados, né? Então, se esse ângulo é igual a esse, essas duas retas são paralelas, tá bom? Então, essa aqui de baixo também é verdadeira, tá? Se as diagonais forem congruentes, o polígono é um paralelogramo. E o último fala que os triângulos RSQ e PQR são congruentes. Eu sei que essa aqui é falsa, porque não tem item, mas só para demonstrar para vocês, vamos riscar aqui o triângulo RSQ. RSQ. Então, seria esse triângulo aqui, tá? Esse triângulo aqui, ele está dizendo
né, que é congruente ao triângulo PQR. Eu vou mudar de cor aqui. Cadê o PQR? Cadê o PPP? PQR. Então seria esse triângulo aqui, tá? Bem, pessoal, apesar desses dois triângulos terem esse lado aqui em comum, tá? E esse lado aqui igual a esse, eles não são semelhantes, porque esse terceiro lado, ó, esse lado aqui desse triângulo, é diferente desse outro lado aqui, tá? Então essa última é falsa. Consequentemente, o item correto é a letra D. Ok, pessoal? Finalizamos mais uma prova do IFMG. Boa sorte! Então, pessoal, até o nosso próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Inscrevam-se no canal, curtam o vídeo e até mais.